Sejam todos muito bem-vindos. Queremos saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E queremos iniciar esse tempo de culto, de reflexão, na sua palavra aqui nessa manhã. Quero convidar você para um momento de oração. Assim como nós estamos, quero convidar você para orarmos. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui nessa manhã, que Teu Santo Espírito seja mais uma vez derramado sobre as nossas vidas, os nossos corações, nossas mentes. Sempre nos reunimos na expectativa de que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Nós acreditamos na Escritura como palavra de Deus. O Senhor continua falando com as pessoas, continua falando conosco por meio dessa palavra revelada há tanto tempo. Ela continua sendo mensagem de salvação. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é nessa expectativa que nós nos reunimos, de que essa palavra não seja apenas um discurso jogado ao vento, mas seja de fato verdade que nos encontra por meio da presença do Teu Santo Espírito. Nós sejamos profundamente convencidos no nosso coração acerca de quem Tu és, acerca de quem nós somos e daquilo que precisa acontecer nas nossas vidas, das mudanças que precisam acontecer em nós, de acordo com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, com os Teus propósitos estabelecidos por meio dessa palavra. Por isso nós oramos mais uma vez, vem Senhor Deus, nos encontra aqui, fala ao nosso coração, Te manifesta a cada um de nós, que nós possamos ouvir de fato a Tua voz nessa manhã e sair daqui diferente do que chegamos. Sair daqui com o coração ardendo por causa daquilo que ouvimos. Então, em todos os momentos, ó Deus, que a Tua presença se manifeste no tempo de louvor, no tempo de adoração, nas canções que entoamos, também nos tempos de oração que teremos aqui como comunidade, como igreja. Assim nós Te pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, começamos uma nova série 2 semanas atrás, falando de relacionamentos. Chamamos essa série de Muito Além da Superfície. Começamos na semana retrasada, falando sobre mais amor, por favor, conceituando um pouco essa questão bíblica acerca do amor, mostrando um pouco a diferença de Antigo e Novo Testamento nessa área. Na semana passada, então, sim, nós falamos sobre amizade, sobre desenvolver amizades profundas nesse tempo de superficialidade, onde a gente se relaciona basicamente apenas com quem pensa igual a gente, concorda com tudo que a gente pensa, e que às vezes não são nossos amigos, eles são, na verdade, pessoas que querem nos agradar e ser agradadas, numa espécie de retroalimentação das nossas doenças. Então, as amizades não produzem crescimento, não produzem cura, elas não geram o que elas precisam gerar, e nós falamos sobre isso. Se você perdeu, gostaria de ver, você pode assistir no YouTube. Hoje nós temos essa ferramenta, né, graças aos queridos aqui. Você pode ir lá e rever a mensagem. E hoje nós vamos falar sobre queria ter aceitado mais. Nós tiramos essa frase, assim como na semana passada nós tiramos de uma música do Milton Nascimento, nessa nós tiramos então dessa música Epitáfio dos Titãs, que não em sua totalidade fala de verdades cristãs, mas que tocam profundamente em verdades cristãs. Então, nós queremos fazer isso a partir dessa perspectiva. E semana que vem ainda vamos concluir falando um pouco sobre a relação entre amor e perdão. Essa difícil prática do perdão, como conseguir perdoar e assim por diante. Mas hoje, então, nós vamos pular hoje a justificativa da série, já dei ela 2 vezes, então nós vamos direto para a introdução, ok?
A gente vive num mundo bastante contraditório, no meu ponto de vista, até onde eu consigo enxergar. Porque, se por um lado a gente diz que vive numa sociedade pluralista, a gente também experimenta polarização. O pluralismo deveria significar uma situação confortável, onde cada um pensa diferente e está tudo certo. Cada um tem a sua ideia sobre as coisas e tudo bem. Mas nós somos sim uma sociedade pluralista, mas interessantemente, nós experimentamos justamente no meio do pluralismo polarização, de uma forma como talvez muitos de nós não tínhamos experimentado até então. Ok? Isso é um dado interessante. Muitas pessoas acreditavam que a base para uma cultura de paz fosse a ausência de absolutos. As pessoas brigam, as pessoas discutem, as pessoas se aferram em determinados modos de pensar e elas se rejeitam, elas não aceitam umas às outras por causa de absolutos. Então o relativismo seria uma grande resposta para uma cultura de paz, para desenvolver uma cultura de paz, certo? Existem muitas pessoas que pensam nessa direção e defendem esse tipo de posicionamento. Só que o grande problema, se a gente não tem uma verdade geral que estabelece uma plataforma de convívio na sociedade, o que na prática acontece é que cada um tem a sua verdade. E que quando cada um tem a sua, não existe mais uma maneira de medir, não existe mais uma maneira de você dizer, não, isso aqui está correto, não, isso aqui não está correto, não, acho que isso aqui não é por aqui, isso aqui não é por lá. Quando você dilui toda a plataforma de convívio, porque não existe verdade, o que você cria são um monte de verdades individuais. E ao invés de você gerar um ambiente de paz, você gera ainda mais conflito. Me parece que é um pouco disso que nós estamos experimentando hoje no nosso meio, na nossa realidade. Bom, filosofando um pouco, que não é a minha área, né? Eu não sou filósofo, eu sou teólogo, mas filosofando um pouco. Algumas pessoas vão dizer assim, bom, quando você desconstrói, e na nossa sociedade, logicamente, essa base de convívio social, essa plataforma de convívio social, quem é que dava à nossa sociedade? Bem ou mal, era a igreja, certo? Nós éramos uma sociedade de raízes cristãs. Então, quem dava essa plataforma de convívio, quem estabelecia essa plataforma de convívio, bem ou mal, eu repito, bem ou mal, porque em algumas coisas nós temos que fazer críticas, em outras a gente lamenta, mas bem ou mal era a igreja, ok? Ou a teologia, de maneira geral, teologia cristã. Quando você dilui essas bases, quando você não tem mais essa base, você tem que colocar outra coisa no lugar, certo? Você tem que colocar outra coisa no lugar. Não existe nenhuma forma de convívio razoável sem algum tipo de plataforma que dê a base para esse convívio. Porque senão a gente passa a viver numa época tribal, numa época de clãs, onde a gente vai se enfrentar, cada família enfrenta a outra família, certo? A gente precisa desse tipo de plataforma. Então me parece que nós estamos vivendo nessa era que alguns chamam de pós-cristã, pós-moderna, né? Que a igreja está presente, mas não da mesma maneira, mas enfim, né, em todo esse conflito, nós estamos num momento de transição, em que se tem projetos novos, de novas plataformas para estabelecer esse convívio, mas ao mesmo tempo uma boa parcela da população, ainda oriunda dessa cultura cristã, ela luta para que se mantenha essa plataforma de convívio que se tinha até então. Isso tem gerado, então, polarizações e vários tipos de conflitos. O fato é que as pessoas, em geral, elas não estão sabendo dialogar. Concorda comigo? E, de novo, eu vou fazer uma crítica às redes sociais, como eu venho fazendo ao longo de todo essa nossa caminhada. Nas redes sociais, as pessoas se habituam
a dizer coisas, a escrever coisas, a postar coisas. E todo mundo posta o que quer. Por mais absurdo que seja, todo mundo tem a liberdade de postar o que quer. Ok? É terra de ninguém. Mas as pessoas postam sem a mínima intenção de ler, compreender o que o outro postou. Então, o que você tem muitas vezes nas redes sociais também são embates intermináveis, onde as pessoas dizem, a outra diz outra coisa, e vão sendo ditas coisas, mas ninguém se escuta. São várias pessoas gritando ao mesmo tempo e elas só escutam a sua própria voz. Elas não têm nenhum tipo de ouvido para o outro. Ela não tem nenhum tipo de sensibilidade para tentar compreender o que o outro quer dizer ou o que está por trás das palavras do outro. Então nós experimentamos pessoas às vezes se degladiando, se machucando, julgando umas às outras, e você tem uma gama de monólogos impositivos. Eu estou discutindo sobre um tema. Aí você vai dar uma olhadinha. Já caí nessa tentação em tempos passados de entrar em fóruns de discussão teológica sobre determinados temas quentes dentro da igreja, e eu disse, isso aqui não serve para mim. Eu não me sinto com o estômago embrulhado só de ler o que as pessoas escrevem nesse ambiente e ninguém ouve nada, ninguém escuta ninguém. É apenas uma briga interminável e às vezes as pessoas se ofendem literalmente. Ok? Então nós vivemos num tempo assim, em que essas coisas cresceram, elas se avolumaram, e tem pessoas entre nós que podem contar histórias que viveram agora no período das eleições do último ano, inclusive de conflitos horríveis dentro da própria família, em que as pessoas se machucaram dentro da própria família. Quando a gente ouve as pessoas dizerem, por exemplo, mais amor, por favor, isso não é uma reflexão sobre si. Eu preciso amar mais as pessoas. Isso é uma acusação para o outro. Não é uma autorreflexão. Você devia estar amando mais as pessoas, viu? Tão amoroso você me dizendo isso. É quase ridículo, mas é assim. Então, é muito relevante nós lidarmos com o tema da aceitação e a gente procurar estabelecer alguns pontos fundamentais nessa discussão. Eu não tenho condições, logicamente, de esgotar esse tema aqui e nem tenho a intenção de fazer, porque ele é muito mais abrangente do que eu possa fazer aqui, nesse espaço. Mas talvez algumas perguntas. Aceitação seria abraçar o relativismo? Ou outra pergunta, significa que nesse mundo das ideologias e cosmovisões diferentes, visões de mundo diferentes, nenhuma importa? O que importa no final das contas é a gente viver em paz, a gente não ter conflito, a gente não deve discutir sobre nenhum tipo de tema. A ideia aqui para a gente entrar no campo da aceitação é fugir do debate, é fugir da discussão que é complicada. Seria isso? Finalmente, uma última pergunta. Ou significa que a paz precisa ser mantida, então, a todo custo, ainda que às custas da justiça, da verdade e da liberdade? O Império Romano falava muito em paz, a Pax Romana, mantida a ferro e a fogo. Uma das formas de sustentar a Pax Romana era crucificar quem não concordava com ela. Quer dizer, nós concordamos com esse tipo de paz? Logicamente não, mas são perguntas. Então vamos lá. O texto que eu gostaria de mostrar para vocês em primeiro lugar, para essa reflexão, está em Romanos 15, versículo 7, e eu quero mostrar em primeiro lugar aqui para vocês a versão que ele aparece na Nova Versão Internacional, ok?
Diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É o mesmo processo do amor. Amem como Cristo amou. Aceitem como Cristo aceitou. Da mesma forma, do mesmo jeito, para que isso produza a glória de Deus. Eu gostaria de mostrar numa outra versão, que é a Bíblia de Jerusalém, e ela aparece assim também na Almeida, Revista e Atualizada. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução católica. A Almeida, Revista e Atualizada foi a mais usada no meio protestante em todos os tempos aqui no Brasil. Ambas, a citação literal aqui é da Bíblia de Jerusalém, tá? Mas ambas usam a palavra acolham uns aos outros. Não se utiliza o termo aceitem, mas acolham. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então, aceitação tem a ver com acolhimento, ok? Essas duas palavras, elas são irmãs aqui, elas são sinônimas aqui nessa nossa caminhada hoje. O texto que a gente leu ali de Romanos, ele é um ponto culminante de toda uma longa argumentação que o apóstolo Paulo vinha fazendo no capítulo 14 de Romanos, e esse capítulo é que a gente quer olhar hoje, tá? Esse capítulo que a gente quer olhar. Pode ir. E o texto nos indica elementos importantíssimos que servem de baliza, então, para essa temática da aceitação ou do acolhimento, ok? Então vamos lá, seguindo. Nesse primeiro momento a gente quer dizer assim, é uma frase geral aqui: nossa postura de aceitação é balizada pela atitude de Cristo, ok? Então, quando a gente vai falar em aceitação, quando a gente vai falar em acolhimento, qual é o nosso padrão? É Jesus. Nosso padrão é Jesus. A maneira como ele se portou em relação ao acolhimento, a maneira como ele se portou em relação à aceitação, é a maneira como ele nos chama também a nos portarmos. E em Jesus nós não vemos apenas uma atitude de acolhimento no sentido assim, um pouco às vezes fantasiosa, no sentido de que ele abraçava todas as pessoas, ele era uma pessoa tão querida com todo mundo, e assim por diante. Então se citam alguns textos em que ele realmente acolhe algumas pessoas que eram excluídas, mas Jesus também foi aquele que conscientemente se sentou ao lado do templo, lá em Jerusalém. O texto dá a indicação de que ele teceu conscientemente, intencionalmente, um azorrague, um chicote. Ele pegou aquele couro e foi trançando pacientemente e terminou de amarrar no final. E quando ele terminou de fazer aquilo, não com um rompante de ira, mas com um rompante de indignação diante do que ele via, ele derrubou a mesa dos cambistas e ele bradou ali naquele espaço religioso que ele estava sendo transformado em uma casa de ladrões. E aquilo era para ser uma casa de oração. Foi ele também que, em determinados momentos, chamou o governante de Israel, que era um rei fantoche, Herodes, chamou ele de um nome nada assim elogioso, né? Ele descreveu Herodes como um sujeito que não dava para confiar. Ele falou de religiosos como hipócritas, ou seja, Jesus teve palavras duras em vários momentos. Em vários momentos ele usou palavras de muita dureza. Então, a gente não deve confundir aceitação com uma falta de posicionamento, com algum tipo de relativismo, de que Deus abraça todo mundo indistintamente, independente de qualquer coisa. Não, a palavra de Jesus desde o início é: arrependam-se, o reino de Deus está próximo, certo? E nesse processo, ele sim acolheu muitas pessoas que eram desprezadas e que eram excluídas naquele tempo. Mas não confundamos aceitação como
algum conceito de que no final tudo vai dar certo para todo mundo, porque afinal de contas o amor de Deus vai apagar tudo e ninguém precisa se arrepender, ninguém precisa pensar em relação aos seus próprios pecados, à sua própria vida, à sua própria atitude. Isso seria um engano muito grande em relação ao que é o Evangelho. Seguindo, nós vamos abrir então o texto bíblico lá em Romanos 14, tá? Nós vamos fazendo uma leitura desse texto e eu vou fazer alguns apontamentos. Atualizando vocês em relação ao que está por trás desse texto bíblico. O apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, e a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E ela era composta de um grupo misto de pessoas. Haviam judeus que se converteram à fé cristã, mas haviam também romanos e pessoas de formação grega, chamados de gentios. Eles não tinham a formação judaica, que também se converteram à fé cristã. E aí começam a haver conflitos de cosmovisões, de posturas, porque os gentios, os que não eram judeus, eles se davam a certas liberdades. Eles comiam todo tipo de alimento, por exemplo. Eles não guardavam dias especiais. Mas os judeus que haviam se convertido à fé cristã, eles mantinham essas tradições. Eles tinham problemas em comer determinados alimentos, porque o Antigo Testamento dizia que eles eram impuros. Então eles tinham dificuldade com aquilo. Eles continuavam guardando o sábado. Eles continuavam respeitando determinadas datas do calendário judaico que eram importantes para eles. Eles cresceram naquela cultura, eles cresceram naquele ambiente. E para eles o Messias era uma continuidade daquilo tudo. Mas os gentios não tinham nada a ver com aquela história. Eles não foram educados naquilo, eles não conheciam aquilo. E agora o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra para essa polarização que existe dentro da comunidade, porque existe um grupo de judeus que dizem os gentios têm que guardar as nossas tradições, e havia um grupo de gentios que dizia esses judeus têm que se converter direito porque eles não entenderam a graça. Eles não precisam mais ficar debaixo do tacão da religião. Isso passou. Nós somos livres dessas coisas. E esses grupos, eles conviviam, mas assim, conviviam, entendeu? Conviviam tipo a gente convive às vezes. Sabe como a gente convive às vezes? Ali vai aquele irmão que votou naquele cara. Lá vai ele. Aí você decide que o cara foi, né? Pode ser qualquer um dos dois. Né? Aí o apóstolo Paulo diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Veja, essa é uma postura que ele está dando. Eu falo disso depois. Vamos lá. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Não é uma palavra necessariamente contra os veganos, que são veganos por uma decisão no sentido de escolha alimentar. Agora, é uma palavra com alguém que de repente tomou essa decisão e por causa dela acha que é melhor do que os outros. Daí sim. Então, um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele cara cheio de restrições, é um irmãozinho fraco na fé, né? Puxa vida, se ele entendesse a liberdade da graça. E aquele que não come não deve condenar,
Porque a tendência do legalista, daquele que não faz determinadas coisas, é condenar aquele que faz o que ele não faz. Certo? Os legalistas têm a tendência de condenar. Os liberais têm a tendência de desprezar, porque se sentem superiores. Certo? As duas atitudes vêm do mesmo lugar, que não é de Deus. Então, em primeiro lugar, fechando esses 3 versículos, a gente precisa discernir entre aquilo que é essencial e aquilo que é secundário. Essa é uma primeira questão para a gente se aceitar. O que é essencial e o que é secundário? Se você vai pegar, por exemplo, e ler o início da carta aos Gálatas, você não vai ver esse tom reconciliador do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: quem foi que seduziu vocês a abandonar o evangelho que nós pregamos, ainda que venha um anjo vindo do céu e pregar coisa diferente do que nós pregamos, seja anátema, seja maldito. E lá para frente ele vai continuando sua argumentação, ele diz: aqueles que estão dizendo que vocês têm que se circuncidar para pertencerem a Cristo, eu quisera que eles se castrassem. Não é um tom muito, já que querem cortar, né? Corta tudo de uma vez. É literalmente isso que ele está dizendo. Quer cortar o dos outros? Corta o teu inteiro. Desculpe a brincadeira assim, né? Mas é um tom, é o tom que ele está usando. Entende? Ali não tem negociação. Ali, por quê? Porque ele está lidando com uma questão essencial. Ele está lidando com a centralidade do evangelho. Daí não tem discussão. Aí não tem discussão. Mas nesse momento ele não está lidando com a centralidade do evangelho. Ele está lidando com formas diferentes de se viver o evangelho. Então vamos seguir adiante. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Você não é o Deus do sujeito. Você não é o Senhor daquele sujeito. É Deus que é o Senhor dele. É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Certo? Então, o papel de juiz é uma atribuição exclusiva de Deus. Não julguem para que não sejam julgados. Com a medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Queridos, no momento em que você faz julgamento sobre as pessoas, você está chamando juízo sobre você mesmo. Lembre-se sempre daquela cena de Jesus escrevendo no chão, uma mulher adúltera é trazida ali, e os acusadores dizem, a lei diz que ela tem que ser morta. Mulheres assim têm que ser mortas. É o que a lei diz. Jesus diz assim, ok, a lei não está errada. A pergunta não é essa, a pergunta é quem de vocês é apto para jogar a primeira pedra? Quem de vocês não merece morrer? E aí, começando pelos mais velhos, eles vão se retirando e indo para casa. Muito cuidado, porque quando você arremessa pedras sobre a cabeça de alguém, você provavelmente está arremessando juízo sobre você mesmo. Ok? Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. E aí o apóstolo Paulo aqui briga. Não, isso está errado. Ele diz, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Certo? É um versículo que é bastante pulado em alguns ambientes religiosos por aí, né? É uma questão secundária. A partir do evangelho, a partir de Jesus, não há mais um dia, o dia em que determinadas coisas têm que acontecer. Ok? Essas questões não são mais assim. Versículo 6. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver
para ser Senhor de vivos e de mortos. Aqui eu quero destacar esse ponto. Não existe uma única forma de se viver em Cristo com autenticidade. Certo? Não existe uma única forma de se viver em Cristo com autenticidade. Tem pessoas, até pela diferença da sua personalidade, que vão ter uma ênfase mais numa área, até pelos seus dons, outras em outra área. E muitas vezes a gente acaba criando determinados tipos de estereótipos e a gente diz assim, para ser de fato alguém que serve a Deus, tem que se encaixar perfeitamente nesse estereótipo que a gente criou aqui. Senão não serve. Senão não cabe. Cara, quem é você para dizer em que caixinha as pessoas devem se encaixar, em que caixinha elas não devem se encaixar? Quem é? Cuidado para não ocupar o lugar de Deus. Muito cuidado para não ocupar o lugar de Deus. Eu lembro mais uma vez, você vai atrair juízo sobre você. Não ocupe o lugar de Deus. Ok? Então tem gente que considera dias sagrados, tem gente que não considera, tem gente que guarda um monte de tradições, tem gente que não guarda. E a partir do ponto de vista do Evangelho, ok? Não tem problema. Quem guarda, respeite quem não guarda, e quem não guarda, respeite quem guarda. Amém? Versículo 10. Ele volta no assunto do julgamento e estende o assunto. Portanto, você que julga seu irmão, e portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Versículo 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Versículo 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 13, portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. E aqui nós fechamos de novo. Ao invés de julgar o outro, avalie a si mesmo, ok? Quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia para o outro. Quando você vier para o culto, não escute a palavra para o outro. Ah, se aquele irmão tivesse hoje no culto e tivesse ouvido as coisas que o pastor disse, aquele precisava ouvir. Não faça isso. Avalie a si mesmo. A palavra é um espelho para você. Olhe-se no espelho da palavra e tome o propósito de não ser um tropeço. Essa é uma palavra importante. E tome o propósito de não ser um tropeço. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai desdobrar os próximos versículos adiante. Então nós seguimos, versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Veja, o apóstolo Paulo tem uma opinião sobre o assunto. Ele poderia ter escrito dizendo assim, vocês, judeus aí em Roma, pelo amor de Deus, abram a cacholinha de vocês. Não existem alimentos impuros. Tudo que é recebido com ação de graças vem de Deus e pode ser recebido. Mas o que ele faz? Ele não impõe essa opinião. Ele escreve uma carta pedindo para que as pessoas se entendam, se aceitem. E ele tem um ponto de vista. Ele inicia o capítulo dizendo, acolham o que é fraco. Ele está chamando quem de fraco nessa história? Os religiosos. Os pudicas, que eram cheios de dedo, com um monte de coisinha. Esses ele está chamando de fracos. Mas ele não vem de cima para baixo, ele não atropela essas pessoas, ele não vem com toda uma argumentação tentando demovê-los dessa ideia. Ele diz, gente, se aceitem, se acolham. Essas questões não são motivo para vocês discutirem, para vocês brigarem, para vocês... Isso não é central. Aprendam a se amar.
Vocês foram aceitos por Cristo, uns debaixo de um histórico gentílico, outros debaixo de um histórico religioso judaico, e todos foram aceitos pela fé. Aceitem-se como Cristo aceitou vocês. Assim como Cristo lidou com vocês, lidem agora uns com os outros. Versículo 15, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Veja, ao invés de cobrar os religiosos, ele cobra dos fortes. Se você está entristecendo as pessoas por causa da sua liberdade, então abra mão da sua liberdade. Se isso está servindo de pedra de tropeço a algumas pessoas que ainda não compreenderam completamente a liberdade do Evangelho, então tome cuidado. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Como é que vocês vão querer alcançar os outros judeus que ainda não alcançaram o Evangelho? Eles vão olhar para vocês e vão desprezá-los por causa de questões secundárias. Então não sejam objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí que estão as questões centrais. Versículo 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então talvez você esteja certo. Essa é a conclusão. Talvez você esteja certo. E aqui eu quero citar 1 Coríntios 8, versículo 1, em que o apóstolo Paulo também lida com uma questão ética, que era a questão de consumo de alimentos sacrificados aos ídolos. Lembram desse texto? Alimentos sacrificados aos ídolos. Aí ele começa dizendo assim, o conhecimento, na verdade ele começa dizendo assim, porque essa é uma fração do texto, né? Todos temos conhecimento quanto a esse assunto. Ele diz, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Mas eu sei que eu estou certo. Sim, aplica essa regra ao seu casamento. Briga toda vez porque você sabe que está certo, para ver onde é que você vai chegar com o seu casamento. Aplica essa regra no convívio social. Não, mas eu estou certo. Então tá, então vai ser certo em tudo. Para ver quantas pessoas vão sobrar ao seu redor. Você entende o que eu quero dizer? Você até pode estar. Mas a questão ainda não é quem está certo e quem está errado. A questão é o que o amor pede que eu faça. A questão é a atitude gerada por esse amor. E o amor não lida com a questão legal de certo e errado. Não, mas eu estou certo, então eu posso fazer isso porque não tem problema. Não, mas você está certo, mas a tua atitude está machucando pessoas. Nós não nos movemos pela lei, nós nos movemos pelo amor. E o amor não pode nos levar a fazer coisas que vão muito além do que a lei nos pede. Não, legalmente está tudo certo, querido. Legalmente está tudo certo. Mas relacionalmente está um desastre. E aí o que adianta estar certo? O que adianta estar certo? O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Portanto, nessas questões, o amor vem em primeiro lugar. E aqui eu queria que você fizesse uma radiografia. Antes disso, vamos terminar o texto. 19. Vamos lá, que estamos quase acabando. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso horizonte. Nós não queremos gerar conflito. Nós não queremos ser os provocadores de briga. 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, é verdade, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Do ponto de vista legal está tudo certo, mas do ponto de vista relacional o problema se torna gigante. 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer...
É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. 22. Assim, seja qual for seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ok? Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E o versículo seguinte ainda, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ai, não sei se é certo, então eu vou fazer. Não, se você não sabe se é certo, então não faça. Ok? Você não tem certeza do que está fazendo, não faça. É isso que diz aí no último versículo. O apóstolo Paulo está dizendo que os fortes, os dotados de conhecimento, é que cedem em sua liberdade em favor dos fracos, que aqui no caso são os religiosos, e eles fazem isso movidos pelo amor. Ok? Eu gostaria que você pudesse fazer uma radiografia sua, no sentido de que se algumas dessas balizas, elas têm realmente servido para você nas suas relações, no seu convívio social. Se você se pautou por coisas desse tipo, talvez nas brigas que você entrou aí nas últimas eleições, se nessa discussão você também não colocou pessoas, estereotipou pessoas, porque muito foi dito, né? Pessoas que votam no candidato tal só o fazem porque não entenderam o evangelho. E isso se disse acerca de pessoas que votavam em ambos os candidatos. Certo? Quem vota no fulano é porque não tem compromisso com Deus. E quem votava no outro também não tinha. Se vota em um é contra a família, se vota em outro é a favor do fim da família. Se vota em outro é a favor da morte, das armas e sei lá o quê. Então tinha argumentos de ambos os lados. Não sei se nos faltou assim uma matemática simples de somar 2 mais 2 e de perceber que nenhuma das duas propostas era uma expressão exata do evangelho. Mas talvez se a gente tivesse percebido isso, a gente talvez tivesse se ofendido mesmo, ofendido menos, tivesse se afastado menos, tivesse julgado menos e muitas coisas a menos. Os nossos absolutos estão aonde? No Evangelho ou nas nossas convicções e desdobramentos políticos? Onde estão os nossos absolutos? E se o seu absoluto está no Evangelho, qualquer uma das duas propostas que vencesse nesse segundo turno já entraria relativizada do ponto de vista do Evangelho. Ou não? Ou estou ficando maluco? Mas nós brigamos, e nós brigamos muito, por causa de assuntos como esses. Nós brigamos por outras questões. Essa é uma questão candente que nos moveu no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, de maneira muito forte. Mas existem outras coisas. Dentro das nossas casas, as questões que nos movem, que nos fazem brigar, as brigas que nós brigamos, elas valem a pena? Pelo que nós brigamos? Pelo que nós excluímos as pessoas? Por que razões nós achamos que elas não são, nós talvez não somos dignos da presença delas, ou elas não são dignas da nossa? Eu termino deixando algumas perguntas para reflexão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 45, Jesus disse que Deus derrama chuva sobre justos e injustos e manda o seu sol sobre maus e bons. E é muito interessante naquele texto que Jesus, ao falar sobre isso, ele incentiva para que os seus discípulos façam a mesma coisa nos seus relacionamentos. Ele termina dizendo assim, para que vocês se tornem perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Quando Jesus utiliza a palavra perfeição, ele não utiliza no sentido moral, no sentido de alguém que consegue cumprir todos os rigores da lei. A palavra perfeição é utilizada por Jesus num sentido relacional. Deus é bom com justos e injustos. Deus manda chuva sobre bons e maus. Deus manda o seu céu sobre aqueles que fazem tudo certo, se é que existem essas pessoas, e aqueles que fazem tudo errado, se é que também existem essas pessoas. E vocês serão perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial quando vocês agirem assim. Abençoando todo mundo. Ah, mas essa pessoa não merece. Você merecia a morte de Jesus na cruz? Querido, se você merecia, pode ir para casa, você não precisa mais vir aqui. Aqui é um lugar só de gente que não merecia. Eu não merecia, por isso eu estou aqui. Eu não merecia que Jesus morresse por mim na cruz. Eu mereço o inferno. Se Deus me apagar aqui agora e lá no céu, lá na eternidade, dizer assim, Daniel, você vai para o inferno, eu vou dizer, ok, tu tens razão. Tu não deixas de ser justo e bom se fizeres isso comigo. É o que eu mereço. Bom, se eu mereço isso, mas quem sou eu então para condenar o outro? Se eu fui salvo pela graça, se eu fui resgatado pela graça, então quem sou eu para dizer, esse merece a minha ajuda, aquele não merece? Para esse eu posso fazer, mas para aquele eu não posso fazer, porque imagina essa pessoa. Romanos 5:8 diz assim, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Isso aqui é a base do aceitem uns aos outros como Cristo aceitou vocês. Como é que Cristo nos aceitou? Nós éramos perdidos, alheios, distantes, condenados, e nós não demos nenhum passo na direção dele para merecer o que ele fez, mas ele veio na nossa direção e fez o que fez. Assim ele nos aceitou. Essa é a base para a nossa aceitação também. Ainda quero fazer a pergunta, deixar essa pergunta: quais são os frutos que você tem colhido das suas disputas com as pessoas? São frutos doces? O que você colhe de frutos dos conflitos que você compra com pessoas, com colegas de trabalho, com sua esposa dentro de casa? O que você colhe? É bom de comer esse fruto? Em último lugar, uma pergunta bem genérica. Será que a gente sabe realmente acolher, aceitar quem pensa diferente da gente? Será que a gente realmente é dotado desse espírito do Evangelho? Como o apóstolo Paulo colocou aqui, e a gente é capaz de ceder por amor? Ou a gente está o tempo todo tentando impor as nossas opiniões em nome da verdade, em nome do que é certo? Essa é uma pergunta importante. E bem-aventurado, eu diria, é aquele que não enxerga preconceito nos outros, mas que é capaz de admitir os seus próprios. Tanto mais quanto você aponta o preconceito dos outros, provavelmente é nessa mesma medida que você é cego em relação aos seus próprios preconceitos. Porque preconceituoso só tem dois tipos: os que admitem que são e os que não admitem que são. Sim, eu carrego muitos preconceitos. Eu não tenho como me aproximar de nenhuma matéria, seja ela qual for, acerca de qualquer aspecto da vida, sem um pré-conceito. Todos nós fazemos isso o tempo todo.
Nós temos preconcepções e nós nos aproximamos das situações e das matérias da vida a partir de preconcepções. E possivelmente algumas dessas preconcepções, elas precisam ser de fato questionadas a partir do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa reavaliar. Mas cuidado quando você aponta o preconceito sempre no outro. É possível que você está mascarando os seus próprios. Não faça isso. Lembre-se, a palavra de Deus é espelho para cada um de nós. Vamos tentar nos enxergar a partir dela. Vamos tentar nos avaliar a partir dela. E eu acredito que isso nos dê assim alguns princípios para que a gente tenha uma atitude um pouco mais acolhedora, menos armada, menos agressiva em relação às pessoas que pensem diferente de nós. Ok? Nos mais amplos assuntos. Nos mais amplos assuntos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quem de nós não precisa pedir perdão a Ti em relação a atitudes, a posicionamentos, reações, para com pessoas em que a gente acabou machucando, a gente acabou dizendo coisas que não precisava ter dito. E, ó Deus, nós oramos para que Tu nos dês uma postura de discernimento, para que nós saibamos o que é preciso ser dito, quando é preciso ser dito, especialmente de que maneira nós precisamos dizer o que dizemos. Com a finalidade de contribuir para a paz entre nós e também fora dos nossos ambientes. E contribuir para um ambiente de edificação. Ninguém vai aceitar as nossas ideias se nós não aceitamos e não acolhemos a ideia das pessoas que discutem conosco. Se nós de fato não estamos abertos a um diálogo. Ajuda-nos a aprender de novo a dialogar e a reduzir os nossos monólogos. Ajuda-nos a interagir com as pessoas, a compreender por que as pessoas pensam como pensam, porque elas reagem como reagem, porque elas fazem o que fazem. Antes de apontar o dedo, antes de julgar, antes de condenar, antes de dizer que horrível, que o Senhor nos ajude a entender o contexto dessas pessoas. Assim como o Senhor olhou para aquela mulher samaritana no poço, uma mulher que provavelmente extremamente mal vista naquela sociedade, 2000 anos atrás, no 6º casamento. Mas o Senhor se aproxima dela, o Senhor enxerga a dor dela. O Senhor não se aproxima dela acusando-a, destruindo-a, rejeitando-a. O Senhor a acolhe e aponta para uma ferida profunda que ela carregava no coração. Para que ela possa ser curada, para que ela tenha uma nova vida. Assim nos dê também esse discernimento. Nós queremos nos aproximar das pessoas com essa postura de acolhimento. Ao mesmo tempo de poder apontar a partir do Evangelho caminho. O caminho que é Jesus. Nós cremos no caminho que é Jesus. Caminho esse que todos nós um dia decidimos seguir. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos mais conscientes dos nossos próprios preconceitos, para que a gente os avalie, se eles são reais, se eles são plausíveis ou se eles são de fato construídos sobre mentiras, sobre falsas hipóteses. E ajuda-nos a acolher as pessoas.
no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.